Vamos lá, gente, muito bom, começando a nossa conversa na quarentena. Para você que está comigo aqui no Instagram, obrigado pelo carinho, pela presença, pela conexão. Lembro de novo que essa conversa acontece de segunda a sexta, meio-dia, aqui no meu Instagram. E depois a gente coloca essa conversa no canal da Casa da Rocha Guarulhos, no YouTube. Tá bom? Transforma isso aqui num vídeo que vai lá para o canal da Casa da Rocha Guarulhos no YouTube. Como eu falei agora há pouco, a gente desativa os comentários, mas você pode usar o campo de perguntas, tá bom? No finalzinho a gente tem alguns minutos, eu faço a resposta de algumas perguntas. Pergunta coisa muito difícil, que eu sou estudante de teologia e estou aqui porque meu desejo é falar do Evangelho de Jesus Cristo nessa hora tão incerta. Na hora das incertezas, o que a gente precisa é de certezas. E o Evangelho de Jesus Cristo é a maior certeza que a gente tem. E vamos colocar nossa vida em cima disso. Então os papos têm girado em torno disso. O nosso foco nesses dias tem sido espiritualidade cristã, espiritualidade bíblica, abrindo mais uma vez a conversa, explicando para você por que falar de espiritualidade cristã ou bíblica, porque é a nossa espiritualidade. Como a gente deve desenvolver a nossa espiritualidade? Ela deve ser bíblica, por isso a gente tem recorrido à Bíblia, especificamente agora falando sobre Eclesiastes, esclarecendo pontos de vista a respeito da espiritualidade cristã à luz desse texto, tá bom? A gente já falou bastante coisa. Se você está chegando agora, dá um pulinho lá no Casa da Rocha Guarulhos no YouTube, você vai encontrar lá a playlist Conversas na Quarentena, já tem umas conversas anteriores lá e você vai chegar nessa daqui e vai encontrar os papos anteriores sobre espiritualidade cristã. Vamos continuar nosso papo sobre Eclesiastes. Hoje entrando no capítulo 2 e batendo um pouco em cima da percepção de Salomão a respeito da vida debaixo do sol sem Deus. Isso acontece até o versículo 16 do capítulo 2, se não estiver enganado. Quando Salomão analisa a vida debaixo do sol, analisa o estresse, analisa o vazio, analisa as experiências que ele viveu, analisa um monte de coisas, e a gente vai observando isso e trazendo isso para a nossa realidade, para a nossa espiritualidade, para aprender algumas coisas nesse sentido. Então, a gente volta a algumas coisas de vez em quando, porque o texto eventualmente se repete, mas vale a pena. Quando repete na Bíblia é sinal que a gente tem que prestar atenção, né? O autor, ele esclarece a partir do capítulo 2 que o homem debaixo do sol vive uma orfandade cósmica. Eu nunca havia ouvido essa expressão até um dia que tive uma aula com o professor Ziel Machado lá no seminário Servo de Cristo, o qual eu recomendo para todo mundo que quiser estudar teologia, você de São Paulo, presencialmente, e o seminário agora nos dá aulas online. Não tinha essa modalidade. Com a pandemia, a possibilidade de aulas online foi uma questão, né, óbvia de correr atrás e fazer acontecer. Eu já faço lá meus cursos há muito tempo, fazendo um mestrado em teologia lá, e você está convidado a conhecer. E o professor Zé Machado usou esse termo, orfandade cósmica. Eu falei, uau, que incrível isso, né? Porque sempre o homem está à procura de alguém para chamar de pai, de alguém para preencher esse vazio, esse espaço de relacionamento, não é, que ele tem no seu coração. Debaixo do sol, sem Deus, não tem esperança. Debaixo do sol, sem Deus, a única coisa que você encontra é vazio, tentando se preencher de todo tipo de forma, de todo tipo de jeito, olhando para esse mundo, experimentando tudo que esse mundo pode dar. O homem não encontra solução para isso. Na verdade, a esperança para esse mundo debaixo do sol é o Evangelho de Jesus Cristo. Então o texto ele começa tenso, ele começa pesado, ele nos incomoda porque ele fala da vida na qual nós estamos incluídos. Nós não saímos desse planeta quando nos convertemos. Ninguém ganhou asa e foi trasladado para outra dimensão. Nós estamos aqui, você percebeu? Nós estamos na mesma terra e no mesmo mundo em que estávamos antes de nos converter.
sujeitos inclusive a essa dor, sujeito a essa dificuldade de existencial, sujeito a enfermidades, sujeitos a pandemia, sujeitos a desemprego, sujeitos a tudo que esse mundo debaixo do sol gera pela sua própria condição de mundo caído. O detalhe é que nós, pela graça e misericórdia de Deus, cristãos, encontramos a esperança da vida no Evangelho de Jesus Cristo. Não estamos isolados, não estamos protegidos da vida debaixo do sol e das circunstâncias que acontecem aqui. Jesus não resolve circunstâncias, Jesus resolve pessoas. Jesus não conserta circunstâncias, Jesus conserta pessoas. Ele faz pessoas renascerem e nascerem do alto, como Jesus conversa com Nicodemos lá em João capítulo 4. As circunstâncias acontecem, quem muda somos nós. O pregador de Eclesiastes, né, você pode chamá-lo também de pregador, ele que é Salomão, o rei mais importante de Israel, ele expressa esse vazio e essa dor que ele percebe no mundo sem Deus. Vamos lá para o capítulo 2? Vou ler com você aqui versão NVI, tá bom? Capítulo 2, versículo 1, a gente já leu esse texto antes, vou ler de novo. Pensei comigo mesmo, vou experimentar alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também me levou ao inútil, à vaidade, inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Olha a falta de esperança dessa pessoa. Decidi-me então entregar ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. O cara foi empreendedor, fez tudo o que podia fazer. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele se ocupou de projetos, e fez projetos, e fez projetos, e trabalhou, e lutou, e construiu, e realizou. É isso que ele está dizendo. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Sabe o que Salomão fez? Ele chutou o pau da barraca, como a gente dizia algum tempo atrás. Pisou na jaca, foi embora. Tudo o que podia fazer, ele fez. Imagine alguém com a melhor posição social que você pode pensar alguém chegar. Ele chegou. Imagine alguém que fez tudo o que podia fazer para encontrar razão na vida e prazer para a vida. Ele fez. As delícias do homem, ele diz aqui. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Também não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo que ele desejou, ele deu a si mesmo. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, versículo 11. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Puxa vida. Que difícil, né? Que situação complicada que Salomão chega. Faz o que faz, chega no auge da vida, realiza. Era o cara que fazia tudo, projetos, atividades, vazio. Não serviu de nada. Versículo 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ele era o rei mais poderoso da terra. 300 esposas e 700 concubinas. Era a mulher que não faltava para ele. Fiz tudo o que queria fazer. Tudo o que eu queria fazer eu fiz. Eu comi tudo o que eu queria comer.
Eu transei tudo que eu queria transar. Eu ganhei tudo que eu queria ganhar. Eu construí tudo que eu queria construir. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Pense nas delícias da vida. E eu experimentei todas. É a narrativa de Salomão. Por isso que essa narrativa, ela é importante para a gente. Porque é o testemunho de alguém que viveu o que a gente deseja viver como ser humano. Fala sério. É fácil. Vou usar a palavra fácil aqui, mas é mais fácil a gente falar de uma coisa que a gente viveu. Como é que eu posso dizer, nada nesse mundo pode me dar prazer se eu não experimentei tudo que esse mundo pode dar? Aqui você tem o testemunho de alguém que experimentou tudo. Tudo que podia ser feito para encontrar o preenchimento de um vazio existencial foi feito por Salomão. E ele diz: comi, fiz, construí, realizei, e nada me satisfez. Aqui ele diz que se dedicou a grandes obras, posses, conhecimento, prazer, poder. E o resultado disso? Grande, rico, sábio, poderoso e insatisfeito. Tudo à sua disposição e insatisfeito. Oscar Wilde, um escritor americano conhecido, diz assim: nesse mundo só há duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer. A outra é conseguir exatamente o que se quer. Uma tragédia é não conseguir o que se quer. A outra é conseguir exatamente o que se quer. Às vezes o que a gente quer é o que vai nos matar. Às vezes o que a gente deseja é o que vai nos afastar de Deus. Às vezes o que a gente deseja é o que vai mostrar que não vale a pena ter aquilo que se deseja. Nesse aspecto essa frase está muito certa, né? Tomou tudo que queria, mais rico, mais sábio, mais poderoso, prazer, êxito, glória, reconhecimento, fortuna. Nada disso trouxe realização. Ele continuou insatisfeito. É a narrativa de Salomão. Descobriu que tudo foi vaidade. Vaidade é a palavra hebraica que tem a ver com uma névoa que vai embora. Correr atrás do vento. Tudo se tornou aflição de espírito. Olha que interessante. Ele chega a ter, e aquilo que ele tem, além de não o preencher, complica mais a sua vida. E deve ser muito isso mesmo, né? Porque esse vazio existencial que a gente tem não é preenchido por nada. Aí de repente eu tenho aquilo que eu acho que vai preencher. Quando eu tenho e luto muito para ter aquilo que eu acho que vai me satisfazer, eu olho para aquilo, não me satisfaz, e aí eu falo: o que eu faço com isso? Porque não tem nada a ver. Salomão se tornou, gente, então, um anti-teologia da prosperidade. A narrativa bíblica de Salomão destrói essa porcaria de teologia da prosperidade, do ter, do realizar, do conquistar. Está na mesma Bíblia que é deturpada pelos pregadores da teologia da prosperidade. A mesma Bíblia que eles usam de forma inadequada, violentando o texto bíblico para apoiar suas ideias loucas, é a Bíblia que diz: não adianta ter tudo na vida, porque esse tudo, na verdade, é nada. E mais, ele também destrói a teologia da prosperidade da alma, que agora é a pegada. Os pregadores modernos agora, essa onda do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade da cura, está em descendente, né? Mas algumas décadas isso aí vai se esvaziar. Esses caras ainda têm muito poder, mas estão diante de problemas com relação a isso, porque a modernidade, a pós-modernidade, não tem muito mais a ver com dinheiro. Sempre vai ter espaço para quem quer dinheiro. Mas o que é que nós procuramos hoje na nossa geração, nesse tempo? Satisfação da alma. Atenção, coaching. É isso aí, é o coaching que chegou. Para dizer para você o que você tem que fazer, para dizer para você como você tem que ser feliz. E os pregadores coaching estão aí tomando conta
da internet falando o que as pessoas querem ouvir, para que elas sintam, para que elas se sintam agasalhadas, para que elas se sintam bem. É o evangelho do bem-estar. Eu sei que o evangelho tem um quê de bem-estar porque ele nos traz a resposta. Mas eu acho que o evangelho tem mais a ver com confronto do que amansar, do que fazer carinho. O evangelho mais belisca do que faz carinho. Porque esse belisco do evangelho é que faz a gente perceber os nossos erros. Agora é claro, ele nos abraça, ele nos envolve, mas ir para o lado da hipergraça, que é o movimento que a gente está vendo hoje, presente na teologia de hoje, nos pregadores que tanta gente arrastam nos seus eventos, nas suas lives, nas suas atividades pela internet, é um grande perigo. E aqui você encontra Salomão também dizendo isso. Olha, não tem nada nesse mundo que aqueceu o meu coração a ponto de resolver a minha vida. Tudo que vocês procuram, é o que Salomão está dizendo, eu encontrei e nada disso resolveu minha questão existencial. Eu continuei vazio, isso não produz sentido. Eu não me contentei, nem na sabedoria, e é claro que a gente deve buscar sabedoria, sem dúvida nenhuma, mas a solução da vida não está nela. A solução da vida não está no conhecimento. Ele diz, o sábio e o tolo têm o mesmo fim. Porque quando a sabedoria é a finalidade principal, quando a sabedoria é o lugar onde eu acho que chegando ali eu vou ter toda a solução da minha vida, ela também se torna inútil. Né? E aí ele diz essa frase aqui, o sábio, versículo 14, o sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Verdade. Todavia percebi que ambos têm o mesmo sentido. Aliás, o mesmo destino. Ou seja, não serve de nada se for usada da maneira errada. Eclesiastes nos dá as perguntas para a espiritualidade contemporânea. Perguntas que devem ser realizadas por nós, mesmo evangélicos ou não, mesmo cristãos ou não. Essa espiritualidade contemporânea, o jeito que se vive hoje, precisa ser questionado à luz de um texto como esse. Perguntas como: onde buscamos satisfação? Como lidamos com a vida? O que de fato nos satisfaz? Quais são as nossas experiências de satisfação? Onde estamos buscando esta satisfação? Por quê? Pelo que nos empenhamos? Pelo que temos gasto a nossa vida? Já que a vida passa. Por que ganhar a vida? Por que para ganhar a vida temos que perdê-la? Porque essa parece que é a tônica do Evangelho, né? Por quê? Por que nos permitimos destruir? A resposta para tudo isso é porque achamos que ali encontraremos a resposta e a satisfação que tanto desejamos. É isso que nos impulsiona. O que se vive debaixo do sol sem Deus é vazio. É o que Salomão está dizendo. Assim nós devemos prosseguir com algumas perguntas. Qual o lugar que o trabalho ocupa na nossa vida? Nos definimos pelo que fazemos, você sabe disso, né? Falei um pouquinho disso ontem e vou dizer de novo hoje. Nós somos definidos hoje pelo que fazemos. O trabalho ocupou um espaço tão gigante na nossa forma de viver nesses dias que ele representa quem nós somos. Disse isso ontem, vou repetir aqui. As pessoas se apresentam como fulano de tal médico, fulano de tal engenheiro, fulano de tal vendedor prazer. Eu sou fulano de tal, e agrega a sua atividade, a sua profissão ao seu nome, como se aquilo o definisse. Nós não somos o que fazemos. Esse é um princípio equivocado de avaliação de pessoas.
Nós, inclusive, criamos escadas, né? Ah, advogado, ó, legal. Ah, vendedor, depende do vendedor, né? Ah, político, governador, empresário, aí vai subindo, né? Então, qual a razão de tanto ativismo, que inclusive entra na nossa vida religiosa? A grande questão desse tipo de reflexão é a gente perceber que esse jeito louco de buscar sentido para a vida fora da igreja, fora do evangelho, entra no evangelho, você está entendendo? Como uma enchente que as barreiras contra ela são inapropriadas e a água invade o espaço que está sendo protegido. Então, fora da vida cristã, você tem vazio. Fora da relação com Deus, você não tem solução para a vida. Fora de Deus não há solução e há vazio. A gente tem o dique, a proteção para isso. Acontece que essa enchente invade a nossa espiritualidade. E aí a gente não só trabalha demais para ganhar dinheiro e profissionalmente, a gente trabalha demais na igreja. Isso invade a nossa espiritualidade. Qual a razão de tanto ativismo na nossa vida religiosa? Por que a gente tanto quer fazer? Tem gente que não está se aguentando na quarentena, está doido, porque não consegue parar um pouco. Porque a motivação é resolver coisas para que você tenha mérito naquilo que você está fazendo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é o que está acontecendo. As igrejas, e aí eu me refiro a instituições, estão moendo gente. Moendo gente. É uma máquina de moer gente. Vem aqui, você vai trabalhar para a obra de Deus e você vai construir para Deus. Construir para Deus ou vai construir para a liderança da igreja? Vai construir para Deus ou vai construir para a instituição? Vai construir para o reino ou vai construir para aquela igreja? Geralmente é para aquela igreja. E aí é uma pressão por resultado, por meta, por gente na célula, por batismo, por arrecadação de dinheiro, por coisa. Tem que fazer. Estamos moendo gente. O silêncio nos espanta. Somos adeptos do barulho, da zoada, como diriam meus amigos nordestinos, a quem eu amo muito porque morei lá há muitos anos. Somos adeptos do barulho, da zoada, contemplação, não, zoada, coisas que tem que fazer, tem que aparecer, tem que sentir. Agora, nessa época de pandemia, como é que tá, hein? Não tem mais a catarse das reuniões. Uau! Agora é cada um na sua casa, com a Bíblia aberta, lendo, orando, malemar escutando um vídeo desse. Como é que faz? A nossa espiritualidade agora está sendo colocada à prova. A gente não sabe nem sequer ficar em silêncio. A espiritualidade está mais ligada a ouvir a Deus. E a gente, não percebendo isso, leva a nossa agitação, o nosso frenesi para a nossa relação com Deus. Nossa alma está conturbada, somos uma igreja à beira de um ataque de nervos. Então, o que está acontecendo em nosso espírito? Nós estamos cheios, mas insatisfeitos. Trouxemos para dentro da nossa espiritualidade as coisas que acontecem fora. Estamos tentando buscar Deus do mesmo jeito que uma pessoa sem Deus busca satisfação. É o que nós fazemos. Somos pré-ocupados. A gente vive no passado ou vive num futuro, esquecendo que tem que se viver o hoje, porque é hoje que existe. E a gente está caminhando para uma loucura de espiritualidade. Aliás, caminhando não, já estamos vivendo isso efetivamente.
nós percebemos que a enfermidade que está ao nosso entorno está nos destruindo. Estamos infectados pelos mesmos vírus, né? Cuidado com o que eu estou falando aqui, você está entendendo? Que afetam pessoas que não têm Deus como Senhor da sua vida. Estamos trilhando o mesmo caminho, fazendo a mesma coisa. O reino de Deus está sendo deixado de lado por outro reino. Outras regras, outros valores, outras prioridades têm tomado conta da nossa vida e a gente está se atrapalhando na nossa espiritualidade. Estamos transformando a nossa espiritualidade em algo maluco, esquizofrênico, doido. É preciso aprender que o caminho de relacionamento com Deus não é a loucura e o frenesi da realização, mas é o descanso. É o Shabá. É o descanso. É o descanso em Deus. Então eu vou ficar em casa sem fazer nada? Não é isso. Você entende. Seja maduro para entender que não é isso que a gente está conversando. A gente está conversando aqui de não tentarmos resolver o que tem errado aqui dentro com o que a gente faz. Porque não é o que a gente faz, o que a gente tem, o que a gente obtém que resolve o que está vazio aqui. É relação com Deus. É disso que a gente está falando. A nossa agenda corrida na própria igreja está nos afastando de Deus e não nos aproximando dele. Harold Kushner, rabino, disse certa vez: no Holocausto não foi Israel que guardou o sábado, foi sábado que guardou Israel. Uma boa dica para agora, né? A gente está meio que num holocausto, né? Numa loucura. Morte, puxa vida. Eu estou evitando assistir as notícias porque eu me entristeço demais com o que já vivemos e que talvez viveremos mais alguns dias à frente. Então, não foi Israel que guardou o sábado, foi o sábado que guardou Israel. O que ele quis dizer aqui? Foi a prática do descanso no meio do holocausto, da confiança em Deus, da relação com Deus, que deve fazer parte da nossa vida numa hora como essa. Achamos que nos santificamos em fazer. Essa é a cultura do mérito, errada, equivocada. Eu não me santifico em fazer, eu me santifico na relação que tenho com Deus. E essa relação com Deus vai transformando meus valores interiores e o que eu faço é produto dessa relação com Deus. O grande perigo é nós tentarmos encontrar solução na vida pelo fazer, achando que o fazer é que me qualifica diante de Deus, porque Deus me ama pelo que eu faço. Falamos um pouco ontem, né, sobre isso. Todo ativismo é fruto de um problema espiritual. Não confiamos plenamente no Espírito Santo, confundimos ativismo com transformação. Nosso modo de viver está apresentando a nossa espiritualidade. E que Jesus nos dê graça. Por isso é que nós precisamos rever a nossa postura e o nosso jeito de lidar com a vida e com a nossa espiritualidade. Tá bom? É nisso que nós precisamos, que nós precisamos aprender com um texto como esse, olhando para a vida de Salomão e trazendo isso para as nossas experiências diárias. Menos fazer e mais ouvir, menos realizar e mais ouvir e obedecer. Tá bom? É isso aí que eu tenho para falar para você hoje. Amanhã a gente conversa mais um pouco. Aqui é Emanuel pedindo para que nós oremos por ele. Emanuel, vamos orar por você, tá bom? Gente, nós temos uma live no canal da Casa da Rocha Guarulhos, que é a nossa comunidade da qual eu sou pastor. Terças, quartas e quintas é uma live de oração, tá bom? Hoje à noite, 21 horas, na Casa da Rocha Guarulhos. Geralmente eu faço essa live, às vezes sim, às vezes não, depende da minha agenda aqui, das coisas que eu tenho que fazer, tá bom? João Augusto dizendo João Augusto dizendo que não imaginei que você tinha essa habilidade em ministrar sermões, só via na guitarra. Ô João, pela misericórdia e graça, né?
Eu sou pastor há 25 anos. Faz muito tempo já que a gente está nessa caminhada. Obrigado pelo carinho e toda a glória, é claro, a Jesus. Tá bom, gente? Obrigado. Deus te abençoe. Se você quiser deixar alguma pergunta no direct aí do Instagram, a gente pode responder isso amanhã e outro dia, tá? Descanse em Deus. Aproveite esse tempo para rever a sua relação com Deus, tá bom? E à noite, 6 da tarde, melhor dizendo, esse vídeo está lá no canal da Casa da Rocha Guarulhos, se você quiser rever, quiser encaminhar para alguém. Grande beijo para todos aí, boa tarde para você, valeu!